Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é mobile, que é jovem, que é sustentável, que é conectado com o consumidor. Bom, nesta edição do Agropapo vamos tratar aí de dois temas chaves aí de questões fundiárias aí do agro, que são justamente aí aquisição, compra de terras por capital estrangeiro, empresas estrangeiras, e também o outro assunto aí sobre alienação fiduciária no setor. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber o advogado Fernando Ferreira, sócio do Santos Neto. Fernando, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Satisfação toda minha, Ronaldo. Muito bem. Bom, vamos começar falando justamente desse tema aí, crucial aí para o setor, que ganhou, vamos dizer assim, uma certa atração agora no final do ano aí, com um projeto de lei sendo discutido, avançado em algumas comissões aí no Congresso, que é justamente a questão da compra de terras por estrangeiro. Como é que está esse cenário aí, Fernando? Legal, Ronaldo. Essa discussão não é nova, né? O projeto, o primeiro projeto que foi apresentado mais recentemente a respeito disso, data de 2007. Já naquela época, as pessoas entendiam, os congressistas entendiam que o agronegócio brasileiro precisava de mais investimento e esse dinheiro estaria de alguma forma nas mãos de investidores estrangeiros. E esse projeto foi apresentado em 2007, as discussões ganharam um pouco mais de força em 2010. Em 2015, achava-se que realmente esse projeto ia caminhar de forma mais célere na Câmara dos Deputados, mas o cenário político brasileiro na época não era muito favorável, né? Teve toda a discussão envolvendo a Dilma Rousseff, logo depois teve o impeachment da presidente, e quando ingressou o presidente Temer, parecia que esse mesmo projeto ia caminhar, até porque tinha um projeto do Ministério da Casa Civil, que entendia que realmente esse projeto precisava avançar para que a riqueza voltasse de alguma forma, a circular no meio do agro, mas também a situação política envolvendo o presidente Temer no ano de 2017, acabou que esse projeto não foi para frente. E agora, em 2019, com o novo presidente, o Bolsonaro, com a bancada ruralista bastante forte no Congresso Nacional, parece que eles abandonaram esse projeto que era de 2007, tinha algumas emendas, e apresentaram um novo projeto no começo desse ano, em 2019, no Senado. Muito embora essa discussão, eu entenda, vai recomeçar de novo no Senado Federal, parece que ela recomeça de forma um pouco mais forte e com o objetivo realmente de regulamentar essa questão que é muito importante para o setor. E quais são as características aí desse projeto de lei aí que está andando aí no Congresso, assim, em termos justamente de dispositivos aí, vamos dizer assim, de controle? Quais são as principais características? Eu acho que o grande avanço desse projeto, Ronaldo, se me permite dizer, é que hoje, como a legislação existe hoje, se assemelha à empresa brasileira, constituída no Brasil, que é detida com capital majoritariamente estrangeiro, a um estrangeiro puro e simples, né? Enquanto aqui no Brasil, atualmente, o estrangeiro não pode deter terra rural, salvo de um tamanho muito pequeno, e sujeito a diversas autorizações que são muito demoradas, demoram-se realmente às vezes anos para a autorização do INCRA poder explorar aquela terra. O que o projeto faz hoje de uma forma bastante inteligente, eu acho, é colocar, discriminar que a empresa brasileira, constituída no Brasil, ainda que detenha capital estrangeiro, ela é uma empresa brasileira e ponto. Então, para essa empresa, como qualquer outra empresa brasileira, não se aplica nenhum tipo de restrição para aquisição de terra rural. Salvo, obviamente, aquelas restrições que são muito relevantes, né? Então, exploração de terra rural em fronteira continua não sendo possível, a exploração de terra rural no bioma da Amazônia, por razões óbvias, também não é permitido. Mas o que esse projeto faz realmente de forma bastante inteligente é tentar evitar ou retirar da legislação como ela existe hoje a vedação para que empresas brasileiras detidas por estrangeiros explorem terra rural no Brasil. Agora você, na visão de especialista, como é que envolve essa questão justamente aquisição de terras por capital estrangeiro, fere ou não a soberania, como jogar um pouco de lucidez, de luz aí nessa questão? Eu acho que tem muito mito envolvido nessa questão, realmente, Ronaldo. Há quem entenda que aqueles estrangeiros que vierem para o país explorar a nossa terra rural estariam roubando as nossas riquezas para gerar essa riqueza em outro país. Isso pode vir a acontecer, eventualmente, se você pega realmente ou considera um país ditatorial ou um país que tem uma grande demanda por produtos agrícolas e que no local de gerar essa riqueza aqui no Brasil, para exportar toda a sua produção para o seu próprio país, gerando a riqueza lá,
Mas o projeto ele enfrenta isso de alguma forma, né? O projeto continua vedando, por exemplo, a exploração de terras rurais por fundos soberanos. São basicamente fundos detidos pelo próprio governo. Né? O projeto também ele evita que essas próprias empresas, ou esses próprios fundos, ou esses próprios estrangeiros explorem a área de fronteira, o que realmente eu acho que é muito mais relevante numa situação de guerra, que o Brasil não vive hoje, não vive há muitos anos, do que provavelmente atualmente, mas a exploração de áreas de fronteira ela é vedada em diversos países, não apenas no Brasil. Né? Mas o que eu acredito que seja muito relevante para todos terem em mente há uma grande escassez de crédito no Brasil. Correto. E quando você abre a possibilidade de estrangeiros investirem no país, o agronegócio é a principal atividade econômica, é o principal chamariz de investimentos no país. Quando você consegue abrir esse leque ou permitir que estrangeiros investam no país, e terra é o principal chamativo para isso, você vai aumentar a quantidade de crédito, você vai valorizar as terras que existem hoje. Ao valorizar as terras que existem hoje, você vai dar maior liquidez para aquelas terras que precisam ser vendidas. Tem muitos fazendeiros que precisam vender ou desfazer de suas terras e não tem para quem vender. Porque não existe tanta gente assim com tanto dinheiro para comprar terra no país ou imobilizar aquele conteúdo, aquela quantidade de dinheiro que precisa para adquirir uma terra rural no Brasil. E mais do que isso, né, quando você fomenta a atividade rural no país, você melhora a atividade dos municípios, você melhora a infraestrutura dos municípios, porque o estrangeiro ou qualquer investidor de iniciativa privada que investe numa área rural, ele vai começar a olhar que parte do seu dinheiro está sendo retirado, ou parte da sua lucratividade está sendo retirada por conta de infraestrutura. Correto. Né? Então, quando você semeia esse tipo de ambiente no Brasil, o normal, o natural, seria que as riquezas aumentassem localmente. Bem regulado pode ser uma boa oportunidade. Sem dúvida nenhuma. Agora, como é que é essa realidade em alguns outros países? Dá para a gente dar uma breve dimensão, Fernando? Olha, não dá para você tirar muito paralelo. Assim. A gente tem muita informação sobre como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente tem que ter em mente que nos Estados Unidos e na Europa o dinheiro e os investidores estão lá. Correto. Eles não precisam de tanto investimento estrangeiro e quando eles buscam investimento estrangeiro, eles tentam de alguma forma evitar que esse investimento prejudique de alguma forma os investidores locais. Então lá tem realmente muito dinheiro, uma massa muito grande de investidores, e eles não precisam fomentar a atividade de investimento. Eles podem querer fomentar a atividade econômica, mas os investidores locais continuam jogando muito dinheiro na economia. Né? O que eu posso dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão também está longe de ser pacífica. Tá? Lá, diferentemente do Brasil, embora no Brasil também exista legislação estadual, lá a legislação estadual difere muito de um estado para outro. Né? Então tem estados super protecionistas e rurais em que a aquisição de terra rural para o estrangeiro é bastante limitada. Tem outros não, em que eu diria que as partes mais do sul do país e leste tendem a ser um pouco mais abertos para investimento estrangeiro. Na Europa, a questão é um pouco mais complicada quando você envolve investidores asiáticos ou mesmo sul-americanos. Tá? Lá como a Europa é praticamente um bloco único, o investimento de um francês numa terra na Holanda não é nem discutido, né? São todos partes do mesmo bloco. Mas acho que a principal diferença, é isso que todo mundo tem em mente, enquanto as limitações existem lá para proteger o investidor local, as limitações que existem aqui acabam prejudicando o produtor local. Correto. Sim, você evita ou você, de alguma forma, dificulta a circulação do dinheiro no país. Muito bem, meu caro. Só vou dar uma paradinha aqui para fazer umas breves chamadas aqui tradicionais do Agropapo. A gente já volta à nossa boa conversa, ok? Renato. Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Se você quiser rever esta edição, é só acessar o canal oficial da AltV no YouTube ou ainda o canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Também curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter, nosso perfil lá é @agro_papo. Também estamos presentes no LinkedIn e no Instagram você encontra o Agropapo em @agropapo_oficial com 2 Fs. E agora eu quero fazer a chamada aí da Com Resultado, a agência de comunicação e marketing digital focada aí no agronegócio. Mais informações é só acessar aí o site da agência www.comresultado.com.br. E agora a chamada aí também da Key Business. A Key Business é a organizadora aí do TI Brasil, evento tradicional de agricultura digital, do qual o Agropapo aí é parceiro de mídia. Edição 2020 aí super confirmada, mas a Key Business também está com um novo produto aí na praça, que é justamente pesquisas de mercado agrícola. Mais informações, só falar lá com o Edson Fávero, diretor da Key Business, e aí mais informações também no folder aí na sua telinha.
Agora a chamadinha aí do Iuagro, Iuagro é a rede social aí do agronegócio, você pode baixar aí no seu smartphone e começar a conversar aí com todos os agentes aí do setor. E agora também a chamada aí da Farmers Brasil. A Farmers Brasil é a marca de lifestyle aí do agronegócio brasileiro, que vem com a proposta de conectar campo e cidades com mensagens de orgulho de ser agro. Mais informações, só conversar lá também com o Alexandre Meconi, diretor da Farmers Brasil. E agora eu quero mostrar as mais recentes edições aqui da Cultivar, parceira do Agropapo. Essa aqui é a Cultivar Máquinas Agrícolas, aqui é a Cultivar Grandes Culturas, aqui é a filhote da Cultivar, Cultivar Hortaliças e Frutas, e por fim o anuário 2019 que a Cultivar lançou de tratores, máquinas agrícolas. Mais informações é só acessar o site da revista, revistacultivar.com.br. Muito bem, Fernando. Agora a gente tratando aí de um outro tema também importante aí para o setor, que é justamente a questão da alienação fiduciária. O que ela envolve aí em termos aí de garantias aí em operações de troca de imóveis rurais, de troca de comando, é isso? Legal, é isso aí, legal, Ronaldo. É um instituto muito importante não só para o agronegócio, como para o sistema financeiro brasileiro. Tá? A alienação fiduciária, apesar do nome ser um pouco complicado, ele é um instituto bastante simples. O que acontece nesse instituto é a transferência da propriedade em garantia. Então, assim, um investidor que emprestou algum dinheiro para algum produtor rural ou para algum tomador de recursos, ele recebe em garantia do seu empréstimo a propriedade que aquele produtor possui. Então, voltando aqui para a nossa realidade, a alienação fiduciária de imóvel rural, ela é muito comum, ela é um tipo de garantia bastante relevante para o setor. Tá. Dá liquidez para a terra, porque a execução da alienação fiduciária, diferentemente de outras garantias, como a hipoteca e o penhor, não demandam uma ação judicial. Toda a execução dessa garantia é feita no cartório de registro de imóveis, e não havendo o pagamento do empréstimo, não havendo o pagamento daquela operação financeira, o credor está autorizado a iniciar a execução da alienação fiduciária e vender esse imóvel para um terceiro. Tá? Então, diferentemente de uma hipoteca, que uma execução ou a recuperação daquele valor demanda muitos anos de investimento num processo judicial, e aí não é nenhum demérito para a legislação, mas o nosso sistema judiciário não ajuda, porque ele está abarrotado, porque há muitos recursos, porque as soluções demoram a acontecer. Fato é que quando você coloca isso no tempo, aquele seu investimento que você fez esperando recebê-lo de volta em 1 ou 2 anos, num processo judicial vai demorar 4, 5 anos para acontecer. Tá. Na alienação fiduciária, se você houver já existir um comprador para aquela sua terra, a solução é muito mais rápida. Tá? A grande dificuldade que existe, ou a grande importância que existe na alienação fiduciária de imóvel rural para estrangeiro, que não existe, por exemplo, essa discussão não existe para empresas locais também, há quem entenda que a transferência da propriedade em garantia se assemelharia à transferência da propriedade, ponto. Né? Então, aquele que recebe a propriedade de garantia é o dono. Tá. E no Brasil, na legislação como ela existe hoje, o estrangeiro não pode ser dono de terra rural. Então, eu diria que essa interpretação da lei de que a alienação fiduciária se assemelharia de alguma forma à aquisição de terra, tem impedido que estrangeiros utilizassem ou utilizem a alienação fiduciária como garantia. Isso, eu diria que tende a ser alterado. O próprio projeto que trata da aquisição de estrangeiro quer regulamentar que a alienação fiduciária é plenamente possível para estrangeiros. Hoje no Brasil existem diversos estrangeiros que entendem a diferenciação entre alienação fiduciária e aquisição e querem também ter a alienação fiduciária em garantia, porque é um instrumento melhor, é mais sério para recuperar o dinheiro e principalmente quem tem alienação fiduciária no Brasil hoje é de alguma forma não impactado pela recuperação judicial de devedores. A lei de recuperação judicial prevê que quem tem uma alienação fiduciária em garantia não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e pode ou negociar bilateralmente com o seu devedor ou buscar a recuperação do seu investimento com a execução dessa terra. Então, aqueles que entendem e que gostam de enfrentar esse risco, assim, olha, eu acho que existe um risco, mas a discussão vale a pena por conta de todos esses benefícios que eu coloquei, eles acabam enfrentando em algumas situações uma discussão judicial a esse respeito. E recentemente, o Tribunal de Justiça de Goiás validou a alienação fiduciária para um fundo estrangeiro. É um precedente bastante relevante, porque é o primeiro que existe no país. E nesse caso, o tribunal entendeu que a alienação fiduciária de imóvel rural
não é igual ou não é semelhante à aquisição de terra. Tá. É um tipo de garantia como é a hipoteca. A única diferença é que, por ser uma alienação fiduciária, esse credor não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Se isso de alguma forma for espalhado pelo setor, ou seja, mais estrangeiros investindo e sabendo que essa garantia vai ser válida e pode ser executada, existe também uma tendência à diminuição no valor ou do preço do crédito e fomenta também a atividade econômica no país, sem dúvida nenhuma. Tá, para a gente fazer um resumão da ópera, assim, de certo modo, é um instrumento que promove maior segurança jurídica para as partes e concomitantemente também, vamos dizer assim, dinamiza aí o fluxo das operações dos negócios, né? Sem dúvida, porque como ele traz maior dinamismo, como você bem colocou, na recuperação do dinheiro investido, numa hipótese de inadimplemento, ele tende a ser um instrumento muito valorizado pelo credor, que tende a facilitar também e diminuir o valor do crédito para o devedor. Muito bem, meu caro, já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua presença aqui e, por favor, pedir a gentileza de você deixar os contatos aí do Santos Neto, para quem quiser mais informações. Foi um prazer, Ronaldo. O site do escritório é www.santosneto.com.br. O meu e-mail, para quem quiser, é fernando.ferreira@santosneto.com.br. Muito bem, dado o recado, uma vez mais agradeço aí tua participação. Bom, tendo novidades aí é só voltar. Maravilha, Ronaldo. Obrigado, viu? Muito bem. E assim encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.